Logo após configurar a minha conta, os dados da minha clínica, o próximo passo é configurar a parte de perfis e usuários. Essa parte é muito importante, então eu peço que preste muita atenção em como funciona essa questão, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é acessar a aba perfis. O que são os perfis? Pense nos perfis como os cargos da sua empresa. Então, dentro da sua empresa, da sua clínica, pode ou não ter um profissional, né? Ou N profissionais, né? Então, você tem um cargo profissional, ok? Pode ter uma recepcionista, né? Pode ter alguém de controle de estoque, um estoquista, por exemplo, e qualquer outro tipo de cargo que você possa criar aí. O sistema ele te dá toda essa dinâmica de permissão para poder ter esse controle de perfil. Então você vai ver que ao criar, você vai ter esse tipo profissional. Ele é padrão no sistema, ele é sempre criado assim que você cria a conta, ok? Se eu clicar aqui em novo perfil, vamos editar primeiro esse profissional, você vai ver que carrega um monte de permissões, mas o profissional ele não tem permissão nenhuma, mas você pode mudar conforme a sua necessidade. Mas vamos partir do princípio que eu estou criando aqui uma profissional recepcionista, né? Perdão, um perfil recepcionista. Recepcionista, ok? E a recepcionista, a única coisa que ela pode fazer é... Aí eu tenho aqui os módulos, então eu tenho módulo paciente, fotos, usuários, categorias, financeiros e muito mais aqui, são bastantes informações. Então vamos vir aqui módulo de pacientes. Ela vai poder listar os pacientes, mas ela não vai poder criar e nem editar. É recepcionista, ok? É apenas um teste, tá, gente? E ela vai poder, aqui na aba agendamento, criar um agendamento, listar o agendamento. Então ela vai poder ver os pacientes e criar um agendamento. Porém, para criar um agendamento, é necessário um tratamento para poder criar um agendamento. Então ela precisa ter a permissão de listar tratamentos. Então, muitas permissões às vezes dependem de outro, ok? E aí eu posso salvar esse perfil aqui. Então eu tenho um perfil recepcionista com 4 permissões, ok? E o perfil profissional, né, é um perfil que eu vou manter sem permissão alguma. O próximo passo é muito importante. Na aba usuários, nós vamos ver que já tem um usuário aqui. Que usuário é esse? É nessa parte que muitas pessoas se confundem. Esse usuário aqui não é o João Gabriel profissional. Se você é um doutor ou uma doutora, né? Se eu for o doutor João, esse usuário pro sistema não é o doutor João. Ele é a conta da sua clínica, por isso é a função administrativa. Então muitas pessoas acabam não mexendo aqui nessa parte, tenta criar um agendamento, mas na hora de agendamento de listar os profissionais, o João Gabriel não aparece, porque ele não tem a função profissional. No cadastro de usuário, nós temos duas coisas, o tipo e a função e o perfil, ok? A função e o perfil. Coloquem isso na cabeça de vocês que vocês vão entender bem claro. Então, se eu for um profissional que faz atendimento na minha clínica, eu preciso me cadastrar como profissional também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em novo usuário, vou colocar aqui, por exemplo, o Dr. João Gabriel, vou colocar um e-mail, não pode ser o mesmo e-mail daquele cadastrado ali, eu vou colocar joão@clinica do joão.com.br, ok? Um e-mail, uma senha, tá? Eu preciso definir uma senha para esse usuário, mas ele não obrigatoriamente tem que ter acesso, tá? Precisa fazer acesso, ok? Então eu vou digitar qualquer senha aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4. Preciso digitar um WhatsApp para esse usuário, então eu vou digitar aqui um WhatsApp, esse pode ser repetido, não tem problema nenhum. Posso digitar o CPF, o CRO, não tem problema nenhum, ele não é obrigatório, ok? E aqui vem a parte importante do sistema, o tipo de usuário, que é a função dele, e o perfil de acesso. Prestem bastante atenção nessa parte. No tipo de usuário, nós temos 3 tipos de usuário. Nós temos o usuário do tipo usuário, o usuário do tipo profissional e o usuário do tipo ADM. O usuário do tipo usuário, ele é um usuário padrão do sistema, onde ele pode fazer acesso ao sistema e ele vai
ter todas as permissões que eu der pelo perfil. Lembra o perfil recepcionista e o profissional lá que a gente criou? Ele vai aparecer aqui. Então, se eu criar um tipo usuário com o tipo recepcionista, com perfil recepcionista, ele vai poder fazer acesso, ver os agendamentos e ver só aquelas permissões que eu dei. Porém, na parte de agendamento, nas outras partes, na lista de profissionais lá que você vai escolher para poder fazer um agendamento, esse usuário não vai aparecer. Ele é um usuário que é uma pessoa de um cargo dentro da sua clínica, por exemplo, um estoquista ou recepcionista, por exemplo, que não é uma profissional. Deu para entender? Perfeito. O próximo tipo de usuário é o usuário profissional. Perceba que quando eu seleciono o profissional, ele já abre aqui um horário de atendimento, que é muito importante. O profissional, ele é basicamente igual ao usuário, possivelmente igual ao usuário, na verdade. A única diferença é que ele aparece nas listas e tem os horários de atendimento. Então, quando for fazer um agendamento, essa pessoa que eu estou cadastrando, ele vai aparecer lá na lista de profissionais. Isso vocês vão ver nos próximos vídeos, ok? Se eu der um perfil para ele de profissional, que não tem acesso a nada e ele tentar fazer o acesso, ele não vai conseguir mexer em nada no sistema. Porém, se eu ir lá na permissão, no perfil, e alterar as permissões, eu posso dar acesso ao profissional. Por exemplo, o profissional pode cadastrar um agendamento, o profissional pode ver as agendas, mas ele vai ver os agendamentos somente dele, e assim por diante, ok? E o último tipo é o tipo administrativo. O tipo ADM, usuário ADM, não importa o perfil que você colocar aqui, porque ele é o administrador geral, ele pode fazer qualquer coisa dentro do sistema. Perfeito? Acho que deu para entender. Vamos cadastrar o João, nós estamos cadastrando um profissional. Então eu vou dizer que o João trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui, das 8 da manhã às 5 da tarde, ok? Eu posso tanto digitar quanto clicar aqui e escolher o horário, ok? Então eu vou digitar aqui em todos os campos. Pronto. Digitei aqui todos os horários de trabalho, né, de atendimento do nosso profissional João. Nós temos aqui a configuração de comissionamento que está em desenvolvimento. Logo teremos um vídeo somente sobre isso, muito importante. Então, feito isso, basta eu criar o usuário e nós temos agora um usuário profissional aqui. Veja que é totalmente diferente do usuário administrativo, ok?